Pessoal, nesta aula aqui faremos um exercício sobre divisão silábica, né? Quem já assistiu a aula anterior, então está na hora de praticar. Então, vamos fazer a divisão de algumas palavras aqui, né? Tendo em vista os conhecimentos dos quais você dispõe acerca dos critérios de divisão silábica, separe as sílabas das palavras demarcadas a seguir, né? Então, aqui vamos relembrar aí como que se faz a divisão. Eu sugiro que você pause o vídeo e volte depois que a gente tiver feito, depois que você fizer aí a sua separação, né? Então vamos lá. Secretária, aqui na letra A tem a palavrinha secretária, né? Então de cara aqui eu já separo secretária, né? Por que eu não separo essa última sílaba aqui? Porque aqui eu tenho um ditongo, né? Secretária, assim se separa a palavra da maneira correta. Agora observe que aqui eu tenho a palavra fluido, que vem do verbo fluir, né? No finalzinho vai ter uma dica aí sobre esse verbo, sobre essa palavrinha. Então aqui tem fluido. Observe que tem duas vogais aqui fortes, né? Fluido. Então tem um hiato. Então separa-se o hiato. Fluido. Se você não sabe o que é um hiato, é o encontro de duas vogais, né? Duas vogais que tem o som forte. Fluido. Cadeado. Cadeado. Então essa é a separação correta da palavra cadeado. Letra D, temos a palavrinha pássaro. Observe que aqui temos um dígrafo. O que é um dígrafo? É quando eu tenho duas letras com o som de uma única letra, né? Pássaro. Então, quando eu tiver esses dígrafos aqui, SS, se separam, né? Pássaro. Mais um dígrafo aqui na letra E, que é o RR, né? Equivale a um único som. Então, como que eu separo? Terra, né? Separa-se o RR e o SS também se separa. Prato, aqui bem simples, duas sílabas, né? Só para lembrar aí como que eu chamo a palavra que tem duas sílabas, né? Se você assistiu a aula aí, você deve lembrar. Psicológico, eu separo o P? Sim ou não? Não, porque não existe sílaba sem vogal, né? Então fica psicológico. Próxima, letra H de novo, tem aqui o P sozinho, não posso separar ele, por quê? Porque não existe uma sílaba sem vogal, né? Não posso deixar o P aqui sozinho. Então, pneu mático, né? Quatro sílabas. Aqui não separou porque aqui também é um ditongo, pneumático. Fruta, duas sílabas. Rainha. Observe que aqui temos duas vogais, né? Que são fortes. Então aqui eu tenho um hiato. Rainha. Então o hiato se separa. Substância. E agora eu separo aonde? Eu separo no sul. UBS não tem vogal, então não posso separar, né? Substância. Gratuito. Gratuito. Aqui novamente tem um ditongo, tui, né? Ditongo, vogal, semivogal. Atualização. Atualização, né? Não separo aqui porque aqui é um, né, um ditongo nasal. Então vamos lá para a dica sobre essa palavrinha aqui da letra B, fluido. Lembrando que temos a palavra fluido, que vem do verbo fluir, e fluido, né, que é uma substância. Então vamos lá. Anote essa observação. Algumas palavras admitem dupla prosódia, ou seja, dupla prosódia.
é quando eu tenho duas formas de pronunciar a mesma palavra, né? Mas lembrando ali que a classe gramatical é diferente. Como Oceânia e Oceania, acrobata e acróbata, zangão, zangam e zangão. Muitas mudam de sentido quando se lhes muda a posição da sílaba tônica, como é o caso de fluido, né? Que é o caso daquela questão lá, fluido com força no U, o fluido de freio, por exemplo, e fluido, participe do verbo fluir. Então, o que temos aqui é o verbo fluir, né? E não fluido. Se eu fosse dividir, vamos colocar aqui a palavra fluido. Suponhamos que eu vou dividir em sílabas aqui a palavra fluido. Como que eu faria? Fluido. Mas por quê? Porque aqui agora é um ditongo, né? Aqui é um hiato, porque a pronúncia é forte, certo? E aqui é um ditongo, e o ditongo não se separam. Então seria fluido e fluido.